Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula e a proposta da videoaula de hoje é sobre a origem e as características do capitalismo. Então, nós iremos aqui fazer uma reflexão, principalmente sobre os elementos da atualidade. O capitalismo, esse que é um sistema político, econômico, social que está muito implementado, enraizado nas bases estruturais e sociais da atualidade. Então, nós iremos aqui conversar um pouquinho sobre a origem e as características desse sistema que tem causado tanto desigualdade social e econômica aqui no mundo e principalmente no Brasil. Então, nós iremos decorrer aqui um pouquinho sobre esse sistema. Então, o capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção que tem em vista o lucro, no qual os trabalhadores não participam. Estes recebem um salário em troca de sua força de trabalho. Então, o capitalismo ele é um sistema político, social e econômico que é baseado na propriedade privada, os meios de produção é privado, é particular, e os trabalhadores não participam aqui das decisões. Eles somente vendem a sua força de trabalho. É um sistema também social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, inclusive os direitos do indivíduo de ter propriedade privada. Aqui, o cidadão só passou a ser aqui considerado como um participante aqui do sistema capitalista aqui, a partir desse direito de ter aqui uma propriedade privada. O capitalismo também é um sistema socioeconômico onde possui propriedade privada dos meios de produção. Então, no qual os meios de produzir, no caso aqui o maquinário, pode ser de um único dono. Como as máquinas, as matérias-primas, a instalação, sua produção e sua distribuição das riquezas são regidos pelo mercado. Então, o que vai determinar a valoração aqui do produto é o mercado, e não o Estado. Os preços são determinados pelo livre jogo da oferta e da procura. Então, numa sociedade capitalista, quem vai determinar os preços aqui do produto é a lei da oferta e da procura. Então, na medida em que aquele produto for sendo procurado, for sendo consumido, é que vai determinar o valor daquele produto no mercado. Quais são as características do capitalismo? O capitalismo ele tem como característica a estrutura de propriedade privada, os bens e os meios de produção pertencem aqui a particulares, e não do Estado, e sim de empresas privadas. A relação de trabalho aqui é o trabalho assalariado, então o cidadão vende a sua força de trabalho, seja ela muscular, seja ela intelectual. O único objetivo é ter constantemente a obtenção de lucro, não importando quem perca com isso. Então, um dos principais objetivos de uma sociedade capitalista é a obtenção de lucro, seja ela de qual forma for para se obter aí esse lucro, seja através da exploração da mão de obra, seja pelo consumo ou pela venda de produto, o objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro, não importando o que tem que passar por cima aqui para lucrar. Outra característica é os meios de troca. O principal meio de troca aqui é o dinheiro. Se você tem dinheiro, você troca pelo produto. Se você não tem, você não troca. O que, inclusive, facilitou bastante o comércio foi a questão da criação do dinheiro. Outros meios de troca são cheques, cartões de crédito, hoje o Pix, em que é possível movimentar um fundo em dinheiro
que está lá depositado no banco. Lembrando que os bancos também são uma das principais instituições financeiras que representam o modelo de sociedade capitalista. O funcionamento da economia também como característica do capitalismo. Os agentes econômicos fazem investimento se guiado pela lei da oferta e da procura, que funciona da seguinte maneira. Se houver mais oferta do que procura, a tendência dos preços é cair. Né? Então, se houver maior produto no mercado e menos procura, a tendência é o preço cair. Né? Então, uma das formas de fazer com que os preços caiam é a população tomar consciência e não comercializar ou não consumir aquele produto. Porque a partir do momento que eles deixam de consumir, a saída do mercado é o que? É baratear. Né? Então, na medida que a gente compra, a tendência é subir cada vez mais. Por que a gasolina no Brasil é cobrada o preço que eles querem? Porque a gente continua consumindo. Mesmo estando caro, a gente continua consumindo. Se houver mais procura do que oferta, os preços tendem a subir. Essa é a lei da economia de mercado, que é a lei da oferta e da procura. Então, quanto menos aquele produto é procurado e vendido, a tendência é cair. Quanto mais o produto é consumido, gente, a tendência é o preço subir. Como eu citei para vocês aqui o exemplo do combustível, da gasolina. A outra característica de uma sociedade capitalista é a sociedade dividida em classes. Então, numa sociedade capitalista, há várias classes sociais. No capitalismo, existem duas classes sociais. Os capitalistas, os donos do meio de produção, que são fazendas, bancos, indústrias, e os trabalhadores, que são os proletários, que são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho aos capitalistas em troca de salário. Então, no sistema capitalista, a sociedade ela é dividida em capitalistas, que são os donos do meio de produção, e trabalhadores, que são os proletariados. A economia requer o capital humano na forma de trabalho, inteligência, cultura e organização. O capital financeiro, que consiste em dinheiro, investimentos e instrumentos monetários. O capital manufaturado, inclusive a infraestrutura, as máquinas, as ferramentas e as fábricas. E o capital natural, que é constituído de recursos, sistemas vivos e os serviços do ecossistema. Ainda falando sobre a origem e as características do capitalismo, nós vamos agora falar sobre o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, gente, ele passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, quando houve aí a transição do feudalismo para o capitalismo, e que inclusive aconteceu de forma desigual. Ela foi rápida na parte ocidental da Europa, mas ela foi lenta na parte central e oriental da Europa. Então, uma parte da Europa ela foi rápida e na outra parte da Europa ela aconteceu de forma mais lenta. O capitalismo foi evoluindo gradativamente, considerando o seu processo de desenvolvimento em 4 fases. Então, podemos classificar o desenvolvimento do capitalismo em 4 fases. A primeira fase do desenvolvimento do capitalismo aqui é o capitalismo comercial. Depois, a segunda fase, o capitalismo industrial. A terceira fase, o capitalismo financeiro. E a quarta fase, o capitalismo informal. O capitalismo comercial ele se deu entre os séculos XV e XVIII, quando houve a expansão colonial, a colônia de exploração e colônia de povoamento. Depois nós tivemos então o capitalismo industrial, que aconteceu entre os séculos XIX e o século XX, até o ano de 1914. Nesse período nós temos então o imperialismo europeu, o Congresso de Berlim, a partilha da África e da Ásia com as nações europeias. E por último, a partir de 1945 até os dias atuais, e aí entre o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial,
Nós temos, então, o processo de descolonização, o surgimento do neocolonialismo e do neoimperialismo, né? Que tudo isso são práticas e são modelos de uma sociedade capitalista. Agora nós vamos falar sobre cada uma dessas fases de desenvolvimento do capitalismo, começando pelo capitalismo comercial. O capitalismo comercial foi uma época marcada pelas grandes navegações, pelos descobrimentos que se estendeu entre os séculos XV e XVIII. Então, é nessa fase das grandes navegações marítimas que nós vamos ter o desenvolvimento do capitalismo comercial. O capitalismo comercial se deu porque o acúmulo de riquezas através do comércio feito aqui, né, nas grandes navegações marítimas, a economia nesse período funcionava sob a intervenção governamental. Então, nesse momento, o governo intervia aqui nas decisões, né, aqui do comércio, de como funcionava aqui, né, o comércio. A riqueza e o poder de um país era medido pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Nesse período também se acumulava riquezas, tendo uma balança comercial favorável. Nesta fase de capitalismo comercial, gente, foi fundamental para desenvolver o capitalismo, pois permitiu grande acúmulo de capitais na mão da burguesia europeia. Essa acumulação inicial de capitais criou condições, né, no Reino Unido e depois em outros países para que ocorresse a chamada Revolução Industrial, que foi aqui, então, o surgimento do capitalismo industrial, que ocorreu aqui, né, meados do século XVIII e século XIX. No capitalismo industrial, a essência do sistema não era mais o comércio, e sim a produção de mercadoria. Essa produção vinha através dos maquinários, através da modernização industrial, que começou na Inglaterra e espalhou pelo mundo afora. O mecanismo de exploração capitalista foi chamado por Karl Marx de mais-valia. Então, a forma de explorar, né, os mecanismos de exploração capitalista aqui, foi chamada pelo Karl Marx de mais-valia. A mais-valia é o que, gente? É o resultado da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos. Isso é a mais-valia. Então, a mais-valia seria a mão de obra. A mais-valia é o que? É a sua força muscular. Né? O que ele pode vender. Né? Seja a mais-valia intelectual, seja ela braçal. Descontando-se os valores transferidos pelas máquinas e pelas matérias-primas e mercadoria final. O assalariamento permite ocultar por trás da liberdade contratual a existência de uma coerção essencialmente econômica. O trabalhador vende a sua força de trabalho por falta de opção, para que ele não venha morrer de fome. Né? Então, por isso que o trabalhador vende, né, a sua força de trabalho, seja ela intelectual, seja ela muscular. Com o aumento da produção, houve também, gente, o aumento da mão de obra. Houve, então, também um aumento da energia, um aumento na utilização da matéria-prima e o mercado para os seus produtos. A industrialização estava não só na Europa, mas também, né, aqui houve a expansão para outros países. Né? Então, a Revolução Industrial ela não ficou somente aqui estacionada na Europa. Né? Ela facilmente espalhou pelo mundo afora, né? Ganhando aqui, né, adeptos em outros países. E depois nós temos, então, a terceira fase, né, do capitalismo aqui, que já é o capitalismo financeiro, que já é o surgimento das instituições financeiras. Né? O mercado expande os capitais, né, as empresas passam a investir em outros países, devido à mão de obra barata e à matéria-prima. Com o crescimento acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. A grande concorrência favoreceu as grandes empresas, o que levou às fusões e incorporações, fazendo, né, a monopolização em muitos setores aqui da economia.
A expansão do mercado de capitais é uma marca do capitalismo financeiro. Os bancos passaram, então, a ter um papel importante como financiadores da produção. Então, os bancos, gente, passou a ser o símbolo do capitalismo financeiro, porque os bancos, as instituições financeiras, passaram a financiar aqueles que queriam, né, investir aqui em algum tipo, né, de indústria. A crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, levou a milhares de bancos e indústrias à falência. Então, foi uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo afora em efeito cascata, fazendo com que bancos e indústrias falissem. Porém, acreditava-se, segundo os preceitos liberais, que o Estado não poderia interferir na economia. Porém, a saída para tentar resolver os problemas econômicos, a crise econômica, a causada aqui pela crise de 29, foi, infelizmente, a intervenção do Estado, porque até então o Estado não interferia nas relações econômicas. Com a crise de 29, foi necessário a intervenção aqui, né, do Estado. Então, em 1933, foi colocado em prática o New Deal pelo presidente Franklin Roosevelt, um plano de obras públicas com o objetivo de acabar com o desemprego. Então, a saída aqui do governo americano foi intervir, criando aí, então, esse New Deal, né, esse novo acordo, né, para tentar acabar com o desemprego, sendo fundamental para tentar melhorar aqui, inclusive, a economia norte-americana. E, por último, né, em quarta fase aqui do desenvolvimento do capitalismo, nós vamos ver o capitalismo informacional, que é o capitalismo, né, aqui das novas tecnologias, né, as tecnologias das informações, a internet, as redes sociais. Né? Então, o capitalismo informacional baseia-se nas mudanças que foram provocadas pelo desenvolvimento da tecnologia da informação. O capitalismo informacional, gente, elege a tecnologia de informação como um paradigma das mudanças sociais que reestruturaram o modo de produção capitalista a partir de 1980. Então, acredita-se que, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, o consumo aumentou ainda mais. As tecnologias da informação promovem uma nova estrutura social que se manifesta de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes. Consiste no rejuvenescimento do capitalismo a partir da informatização, dinamização e relações empreendidas aqui na sociedade. Práticas monopolistas. Então, com isso, gente, o capitalismo ele vai fazendo surgir aí modelos monopolistas. O que são monopolistas? São monopolizar, é dominar aquela área, né, de comércio. Então, um dos pontos aqui, né, importantes do desenvolvimento e das características do capitalismo é o surgimento dessas práticas de monopólio, né? Você monopolizar aquela área de comércio. Então, uma das primeiras práticas utilizadas aqui pela sociedade capitalista como monopolizadora é os trusts. O que são os trusts? É o resultado típico do capitalismo que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controla todas as etapas da produção, desde a retirada de matérias-primas da natureza até a distribuição das mercadorias. Então, os trusts, gente, são as fusões de empresa. Uma empresa que trabalha, por exemplo, com laticínio, né? Ela faz a fusão aqui, né, para produzir toda a prática, né, dos derivados do laticínio. Então, ela domina desde a retirada do leite até a fabricação, né, dos diversos tipos de laticínio, como iogurte, queijo, doces, né, e etc. Então, isso é chamado de trusts. Depois nós temos o cartel. Surge quando empresas visam partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado ou setor da economia, associação entre empresas, para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência.
geralmente eleva o preço em comum. O cartel é um ato criminal e que, inclusive, é utilizado muito pelas empresas de combustíveis, né? Elas restringe aqui, igualiza, tabela os preços, né? Para restringir aqui a concorrência, né, entre os seus parceiros. Depois nós temos os conglomerados. Os conglomerados são corporações que são resistentes de uma ampliação, que são resultados de uma ampliação e diversificação dos negócios. Então, são empresas, né, que abrem aqui, né, trabalhando em várias áreas, né, de negócio. Os conglomerados visam dominar a oferta de determinados produtos e serviços no mercado. Um dos maiores conglomerados do mundo é a Mitsubishi Group, que fabrica alimentos, automóveis, aço, aparelhos de som, televisores, navios, aviões e etc. Então, isso que é conglomerado. Então, é uma empresa, né, uma corporação dominar, né, a várias áreas aqui, né, do comércio. E os holding, dentro de um agrupamento de empresas, uma delas controla outras. Suas subsidiárias através do controle acionário, normalmente centralizada e administrada. São considerados o estágio mais avançado da concentração de capital. Então, por exemplo, uma empresa, ela abre e aí ela precisa de mais capital. Ela pega, então, 50% e vende as suas ações aqui para outros grupos. Mas ela passa a ser a detentora porque ela tem o maior número de ação. Então, isso é chamado de holding. O capitalismo, gente, ele gera uma desigualdade social muito grande. Então, o capitalismo ele tem consequências. Nós iremos ver, então, aqui quais são as principais consequências desse sistema, né, aqui presente na sociedade. A desigualdade social, né, o capitalismo ele faz surgir um pequeno número de pessoas muito ricas e um grande número de pessoas muito pobres. Ele faz gerar o consumismo, intensificando a degradação do meio ambiente e a perda dos valores morais, né, aqui através desse consumo desenfreado. O monopólio e os cartéis, prejudicando assim os consumidores e o desemprego, né, faz gerar aqui o capitalismo, porque o capitalismo ele tende a criar aqui a substituição, né, do trabalho pela máquina, né? Então vai causando uma desigualdade social. A divisão internacional do trabalho. O capitalismo ele fez surgir aqui um novo tipo de trabalhador, que é o assalariado, que é o operário. Para isso, gente, foi necessário criar aqui condições de trabalho, né, para que o trabalhador pudesse ter melhores condições de trabalho. Com isso, então, surge a divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho, a DIT, é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado. Atualmente, a DIT se estrutura da seguinte maneira. Nós temos, então, a estruturação da DIT, né, em países desenvolvidos, que detêm os capitais e a tecnologia avançada, os países subdesenvolvidos, industrializados, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, os NPIs, exportadores de produtos manufaturados. Não significou o fim da dependência de capital e tecnologia. Países subdesenvolvidos não industrializados possuem os produtos agrícolas e as matérias-primas. Correntes econômicas, mercantilismo, política econômica adotada pelos reis durante toda a Idade Moderna. Então, o mercantilismo, gente, foi uma prática, né, foi uma corrente econômica utilizada durante as grandes navegações marítimas, né? Nasceu na Europa durante a Idade Moderna e foi adotada, né, pelos reis. O mercantilismo tem como característica o metalismo, a introdução dos metais, né, da moeda, né, aqui no mercado, né, como troca, né, de produtos, a balança comercial favorável, o protecionismo,
o monopólio comercial, o colonialismo, por isso que foram surgindo colônias, né, aqui implementadas pelas sociedades europeias, e os objetivos do mercantilismo eram enriquecer o Estado e fortalecer o poder real. Liberalismo econômico foi uma doutrina política e econômica que suas formulações originais têm como origem a limitação do poder estatal em benefício da liberdade individual. O liberalismo converteu-se desde o final do século XVIII na ideologia da burguesia em sua luta contra as estruturas que se opunha ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Quem criou essa filosofia foi o Adam Smith. A burguesia utilizou em sua luta intelectual contra a nobreza e a igreja o iluminismo que opôs a razão, a tradição e o direito natural aos privilégios de classe e às análises econômicas das escolas clássicas, cujos principais representantes desse sistema liberal foi o Adam Smith e o David Ricardo. Para o Adam Smith, ele acreditava que não era necessário a intervenção na economia, né? Então, inclusive ele que criou essa ideia, ele que defendeu essa ideia de liberalismo, em que para que houvesse o desenvolvimento econômico, não precisava haver a intervenção do Estado, né? Então, ele acreditava, né, que a lei da oferta e da procura ia determinar as relações econômicas. Então, não precisava do Estado, né, intervir nas relações econômicas. Que o mercado deveria ser de forma liberal. Depois nós vamos ter como prática capitalista o keynesianismo, né, que foi uma prática, né, criada pelo John Keynes. É a teoria econômica consolidada pelo economista inglês, né, John Maynard Keynes. Ele defende a ideia de uma organização política econômica fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da economia. Já o John Keynes vai defender a ideia de que o Estado deve intervir nas relações econômicas. Então ele vai dizer que atribui ao Estado o direito de dever de conceder benefícios sociais que garantisse à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, do salário de desemprego, a redução da jornada de trabalho, enquanto superava 12 horas salariais e a assistência médica gratuita. Ficou conhecido também como Estado de Bem-Estar Social, tendo sido originalmente adotado pelas políticas econômicas inauguradas por Roosevelt, com o New Deal, que respaldaram no início da década de 1930 a intervenção do Estado na economia com o objetivo de tentar reverter uma depressão e uma crise social que ficou conhecida como a crise de 29, que é inclusive que eu falei para vocês, né, anteriormente. O neoliberalismo. O neoliberalismo, gente, ele foi surgindo com o desenvolvimento do capitalismo. Hoje, na atualidade, impera-se o neoliberalismo, né, que tem como fundamento o chamado liberal clássico, que vem desde os economistas ingleses Adam Smith, do século XVIII. O neoliberalismo, gente, é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade do comércio. Então, o neoliberalismo, que é essa nova prática liberal, ela defende a ideia de que o Estado não deve intervir aqui nas relações econômicas, que deve haver uma liberdade comercial. O neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas diferentes, com dois significados, né, distintos. Na primeira metade do século XX, significou a doutrina proposta pelos economistas alemães e norte-americanos, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico, às exigências de um Estado regulador e assistencialista. A partir da década de 70, passou a significar
passou a significar a doutrina econômica que defendia absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo, a minarquia. É neste segundo sentido que o termo é mais usado hoje em dia. Então, o neoliberalismo, né, defende, a partir inclusive dos anos 70, a absoluta liberdade de mercado. Que o mercado não deve ter aqui nenhuma restrição, né, que deve ocorrer aí essa ideia de liberdade econômica, que o Estado não deve intervir nas relações econômicas, sim o consumidor e o mercado, né, que vai determinar aí as relações econômicas. Então, gente, eu chego aqui ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me procurar. Estou aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.